Gente, deixa eu contar uma história interessante para vocês. Os funcionários de um colégio se reuniram no final do ano, próximo final do ano, e fizeram um bolão para loteria. Fizeram um bolão para loteria, todos ali se reuniram, um grupo se reuniu para fazer um bolão ali para loteria, num prêmio acumulado. E aí, nessa coisa do bolão, né, todos aqueles que participaram desse bolão, conversando entre si, perguntaram para os outros: o que você vai fazer com o prêmio? O que você vai fazer com o prêmio se você ganhar? Se a gente ganhar? Aí um falou: eu vou viajar, outro: eu vou abrir minha empresa, eu vou comprar uma casa. Aí teve um funcionário que falou assim: se eu ganhasse, eu investiria aqui no colégio, neste lugar que eu trabalho, para que crescer e eu crescer junto, porque eu valorizo quem me deu oportunidade para poder estar aqui. Então, por que não crescer junto com quem me ajudou a crescer? Aí teve uma garota um pouquinho arrogante. Ela falou: você vai investir aqui? Pelo amor de Deus, você acha que eu vou gastar o meu dinheiro aqui? Que eu vou ficar aqui? Se eu ganhar na loteria, o último lugar que eu vou querer estar é aqui. Aqui pra mim não coloco R$ 1 no meu dinheiro aqui. E a pessoa que falou que investiria ali ficou na hora meio sem entender o porquê dessa reação. E passou um tempo, passou um tempinho, o pessoal, o grupo do bolão realmente não ganhou, de fato, infelizmente não ganhou. E de todo mundo que estava ali, que procurou, que falou quais seriam os investimentos, sabe qual foi a pessoa que foi desligada da empresa diante de uma crise? Quem falou que investiria na própria empresa que abriu. E eu estava refletindo sobre essa história, isso diz muito mais sobre as outras pessoas, né, do que em si de quem foi desligado. Porque às vezes a gente não é merecedor da retribuição da ajuda que alguém pode nos dar. E tem muita gente que prioriza estar do seu lado aquelas pessoas que torcem contra você, que estão ali só te suportando. A pior coisa que tem é a gente trabalhar num lugar por obrigação. Porque você precisa. Precisar, todo mundo precisa trabalhar. Mas quando você trabalha com prazer, com alegria, você faz aquilo que quer, aquilo que você gosta de fazer, você faz com prazer e com amor. E você é grato por aquilo. Sabe? Eu achei uma história triste. A pessoa que foi desligada, aquela pessoa que falou: poxa, se eu tiver dinheiro, eu vou investir aqui, que aqui foi onde abriu as portas para mim. E quando eu ouvi essa história que a pessoa foi desligada por, por algum problema, não importa também qual foi o motivo do desligamento da pessoa, eu falei: eles preferiram ficar com todas as pessoas que falaram que quando tivessem a primeira oportunidade de crescimento ou de serem bem-sucedidos, o último lugar que elas falaram queriam investir, queriam retribuir qualquer favor ou aquela porta que abriu, era ali. E a diretora, a gerente, os acionistas, todos preferiram ficar com quem? Com essas pessoas. Às vezes, tem gente que gosta de andar com cobra. Eu tenho pavor. Mas às vezes as pessoas gostam de manter a cobra ali do lado. Alimentando, cuidando, dando casa, comida, dinheiro, pagando salário. Sabe pra quê? Pra quando a cobra estiver bem grandinha, bem grande, a cobra picar eles. Então reflita sobre isso. O que eu quis passar com essa história é que realmente a gente tem que ser grato. Mas nem sempre as pessoas vão ser gratas ou elas vão reconhecer as intenções que você tem. E é aquela coisa, né, gente? A porta que se fecha aqui, Deus abre duas, três ali. E a pessoa que ela é justa, que ela trabalha honestamente, sem falar mal, sem roubar, sem lesar, justo, não mendiga o pão. Mas eu achei muito essa história bem interessante, porque o único que pensou em retribuir o favor, né, a oportunidade, foi aquele em que no final, quando o resultado saiu, eles fecharam a porta. Preferiram ficar com todas as cobras do lado. Até chegar o dia que a cobra vai
A cobra vai retribuir sim, mas eu acho que vai ser um gostinho bem amargo. Isso serve pra gente refletir na nossa vida, que às vezes a gente investe em pessoas que quando elas estiverem bem, você ajuda as pessoas e quando elas estiverem bem ali na vida, elas não vão querer olhar pra você pra te ajudar ou pra te levar junto. Elas simplesmente vão virar as costas e ir embora. Né? Não que a gente não tenha que fazer, porque Jesus disse que a gente tem que fazer sim. Mas isso é para você refletir. Continue ajudando, continue fazendo, né? Porque ainda que a gente for injusto com alguém, Deus irá recompensar a pessoa. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Mas eu achei essa história bem interessante, né? Que às vezes a gente coloca as pessoas que querem, que são gratas e prefere manter os ingratos do lado. Como também tem um ditado que diz na vida, né, que melhor manter os inimigos perto do que longe, né? Porque os inimigos perto você sabe o que eles vão planejar. Mas fica essa história aí para você fazer a sua reflexão e tirar suas próprias conclusões a respeito disso.